Tá ótimo. Tudo bem? Gente, boa noite. Vamos bem. Toda vez que a gente entrar, eu finjo que a gente não se viu, todo mundo já descobriu esse golpe, mas então boa noite para vocês. Nós já falamos isso antes, mas vou falar de novo. Muito obrigado por vocês terem topado fazer. Vocês sabem que é uma alegria muito grande. A gente fala que tem muitas coisas bacanas na doutrina, parece que a gente é repetitivo ou faz só para agradar. E não é. Nós ganhamos muitos amigos nesses últimos tempos e vocês sabem que fazem parte desses amigos que nós ganhamos. Conhecemos de uma maneira sem programar lá na Casa de Fraternidade e acabou se estreitando muito esse laço de amizade. Então, antes de mais nada, eu sempre falo, nós conhecemos o trabalho de vocês, além da amizade que nós criamos, nós temos uma admiração muito grande pelo trabalho. E a gente divulga sempre que... Se o Fábio tem quebrado altos galhos, dando dica aí das coisas que vocês estão fazendo. Então, assim, gente, muito obrigado mesmo. Aproveitem, o pessoal tem gostado muito. Só para avisar vocês, tem muita gente que está usando a transmissão da parábola para fazer o Evangelho no Lar. Começou essa meia horinha, muita gente, não sei fazer, eu a faço sozinha, meu marido não faz, minha esposa, meu filho não quer. Então, a gente tem tido notícia que muita gente tem usado, por conta do tempo, né, para fazer o Evangelho no Lar. Então, o pessoal tem gostado muito. Então, aproveitem, usem esses minutos. Eu gostaria muito que vocês divulgassem o trabalho do SEAC, que nós sabemos o quanto é sério e sabemos das dificuldades que estão passando em todas as casas. Eu sei que vocês estão tentando dar uma divulgada grande no YouTube, então, Jamile, Fábio, aproveitem para comentar sobre isso, para a gente trazer mais gente, principalmente para conhecer esse trabalho tão bacana de vocês. Bacana. Obrigado, Alexandre. Nós costumamos falar que a política tudo acaba em pizza, né? Nossa amizade começou em pizza, né? Lá na casa do Gustavo e da Mireia. Foi o nosso primeiro contato. Verdade. E que seja uma amizade aí de vida toda, né? Que as afinidades vão se aproximando sempre. Com certeza. Agradecemos muito a oportunidade. Desculpa. Não. Gente, fiquem à vontade, não tem que agradecer. Nós que agradecemos vocês terem topado. É muito bacana que muitos amigos, depois que a gente começou, inventou essa moda, do nada, né, veio uma intuição, a gente resolveu fazer de uma sexta-feira no almoço para começar à noite, e todo mundo se interessou. Pô, é engraçado, né? Pouca gente fala das parábolas, o que a gente tem ouvido das pessoas é assim, mas eu lia a parábola e não entendia nada, acabava desistindo, só ouvia aquelas conhecidas. E é claro, vocês sabem disso, e vocês vão passar por isso hoje, em 30 minutos é muito difícil, né, da gente querer ter a pretensão de aprofundar uma parábola de Jesus, né? Então, a ideia tem sido das pessoas realmente terem contato com a explicação da doutrina mais clara do que a maioria das outras crenças, né? Para que as pessoas se interessem e vão estudar e procurar entender um pouquinho mais. Gente, aproveitem, obrigado. No finalzinho a gente se fala, senão eu ocupo o tempo de vocês. Até já. Obrigado, gente, Alexandre. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós falamos aqui de Cafelândia, uma cidade do interior, bem interior do estado de São Paulo. Nós participamos do SEAC, aqui da cidade, o SEAC de Cafelândia. Nós estamos com um trabalho bem grande de divulgação do espiritismo, de divulgação de conceitos. Então, nós vamos pedir a gentileza para vocês assistirem, compartilharem a nossa página no YouTube, é SEAC, C-E-A-C, Cafelândia. Se puderem, se inscrevam lá, nós estamos sempre colocando vídeos novos, material bem bacana para todos, e ajudando, assim, nessa divulgação dessa doutrina nossa. Então, nós vamos falar hoje sobre a parábola da candeia. Antes disso, nós vamos fazer uma prece. E lá no SEAC de Cafelândia, nós temos uma pessoa já que sempre faz as preces, já tem algumas palestras agendadas, né, em Pungaí, com o Tavinho, que é o Eduardo, o nosso espírita de 7 anos, que tem já se destacado bastante na casa. E aí eu passo a palavra, então, para o Eduardo fazer a nossa prece inicial. Vem um pouquinho mais para cá. Pode começar. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor cuide daqueles que estão ao nosso lado, presente aqui na terra. Cuide daqueles, mesmo que sejam pobres, livre do mal. Assim seja.
Assim seja. Muito bem. Senta aqui do ladinho agora. E aí, com o encantamento das palavras de uma criança, nós vamos começar, então, a falar da parábola da candeia. Eu vou ler a parábola para vocês e nós vamos discorrer sobre ela. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tomar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio. Módio seria um vasilhame para colocar azeite. Mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estais nos céus. E aí, lendo esse material, nós pensamos bastante qual seria o nosso papel nesse momento de crise, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, como situar-se nesse processo todo, o quanto que o Espiritismo pode contribuir. E aí eu passo para a Jamile falar um pouquinho para nós. Bem, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande de estar à frente de qualquer trabalho, seja este envolvido em preleções, em palestras, em estudos, a fim de angariar um pouquinho dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Em Mateus, aqui no capítulo 5, versículos 13 a 16, ele foi muito feliz em nos trazer essa mensagem da candeia, a fim de, ainda nos dias de hoje, o quão isso é palpável, o quão isso é interessante, para que nós pudéssemos nos atentar na relação que nós devemos ter com a fé. Fé essa no sentido que a doutrina nos ensina, que é o confiar, que é o entregar. Vai além do acreditar. Fé é entregar realmente as nossas mazelas, as nossas angústias, as nossas aflições nas mãos de Deus, na mão do nosso Senhor, que é Deus, nosso Pai. E atrelando a passagem, essa passagem de Mateus, quando ele diz da candeia, toda essa mensagem relacionada à fé, antes de tudo, como o Fábio disse no comecinho aqui pra gente, a crise a qual nós estamos passando nesse momento. Tem uma mensagem no capítulo chamado Nas Crises, do livro Calma, do nosso amado Francisco Cândido Xavier, junto ao nosso querido benfeitor Emmanuel, em que ele nos traz, primeiramente, essa definição do que é a crise, que vem desse verbo grego, crino, que diz que é o separar, né, o analisar, como se fosse o separar mesmo o joio do trigo. Então, nesse momento de crise, meus irmãos, cabe a nós, não só enquanto espíritas, mas cabe a nós, enquanto humanidade, enquanto aqui estamos na Terra, fazer essa separação, fazer essa análise de vida, sobretudo para que possamos ter um maior entendimento da verdadeira mensagem do Evangelho, um verdadeiro entendimento dessas nossas relações humanas, dessas nossas relações de trabalho, qual é o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, né, da nossa vida aqui enquanto encarnados. Então, nós podemos, enquanto espíritas, sobretudo, assim como está lá no item 5, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec traz para a gente a relação que nós devemos ter com o ponto de vista. Eu gosto muito dessa mensagem, pois ela diz o ponto de vista ao qual nós devemos ter aqui na Terra. E esse ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, atrelada a essa passagem no livro Calma, esse item nas crises, qual é o ponto de vista que nós, enquanto espíritas, devemos ter em relação à crise, em relação a esse processo? Que possamos ter, então, meus irmãos, essa visão, né, de analisar a nossa vida, de fazer mesmo essa separação do joio do trigo, nesse sentido de que o que nos faz mal, o que nos faz bem, o que possamos fazer de bem ao outro, né, o que possamos levar de acalento neste momento ao outro, diante dessas dificuldades as quais nós estamos passando nesse momento. Então, durante todo o tempo, nos cabe, enquanto espíritas, fomentar em nossos irmãos essa mensagem viva do Evangelho, né? Jesus se fez
a sua palavra está presente ainda hoje, é muito claro isso, nós temos a certeza disso, e nós temos, enquanto espíritas, um papel, uma função ainda mais fundamental, ainda mais importante, de não alarmar, de não desesperarmos. Claro que os momentos de crise existem, absolutamente, não é porque somos espíritas que somos melhores, absolutamente, mas nós temos sabedores, né, do Evangelho de Cristo, sabedores da vida no outro plano, da verdadeira vida que se acontece no plano espiritual. Nós temos o dever, né, de, enquanto cristãos, ser esse apaziguador, ser essa relação de tranquilidade para esse momento de crise ao qual nós estamos passando. E tem uma mensagem relacionada a esse item, né, que Mateus nos trouxe na parábola da candeia, no livro Fonte Viva também, pelas mãos abençoadas do nosso Chico, junto ao seu benfeitor Emmanuel, capítulo 81 do livro Fonte Viva, em que ele traz assim: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar o vizinho, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, os conselhos, enfim, todo esse trabalho ao qual nosso mestre nos trouxe, atinge muito mais além. Atentemos então para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso da vida. E aqui ele é muito enfático, meus irmãos, ao dizer que nossa existência é a candeia viva. Né? A candeia, como o Fábio disse anteriormente, é essa peça que abastece, que ilumina. Então, a nossa existência é a candeia viva, ou seja, nós somos os testemunhos, nós devemos ser, aliás, esse testemunho vivo do Evangelho. Mesmo que haja as mazelas, como eu disse anteriormente, mesmo que haja as preocupações, que isso é muito natural que aconteça. Nós estamos aqui no planeta Terra, que sabemos que é um planeta de provas e expiações, então é muito natural que passemos por todas essas dificuldades. Mas não é natural que nos deixemos levar por essas dificuldades. Pois, como diz aqui Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico, a existência, a nossa existência é a candeia viva. O que seria essa candeia viva, meus irmãos? Nós devemos a todo tempo fomentar, alimentar, fazer por onde para alimentar essa fé, né? Essa candeia, alimentar isso, alimentar esse processo. Né, às vezes de dificuldade ao qual nós passamos, nós devemos alimentar, nós devemos regar as nossas, não diria alimentar as nossas dificuldades, mas alimentar a nossa fé para que essa dificuldade não prevaleça. E aí, como que nós fazemos isso? É muito mais simples do que nós pensamos. Nós alimentamos a nossa fé, como diria, eu não me recordo agora quem é o autor, mas se a nossa me deu branco. Esqueci. Depois ela vai levar para vocês. Eu lembro quem que é. Nazareno Feitosa, um grande palestrante lá da região do nosso querido Divaldo. Nazareno Feitosa, em uma de suas preleções, ele nos traz que se a nossa fé é menor que a de um grão de mostarda, como que nós alimentamos essa fé? E não tem outro caminho, meus irmãos, a não ser pelo conhecimento. Né? Como nosso amado Jesus já nos disse que conhece a verdade vos libertará. Então, se a nossa fé está menor que a de um grão de mostarda, como que nós podemos alimentá-la? Através do conhecimento, através da leitura edificante, através do Evangelho, do passe,
do trabalho no bem. Nós podemos alimentar essa fé por meio de uma prece, de um amigo, né? Ou até aquele não amigo nesse momento que possa estar passando por uma dificuldade, que por algum momento pode até ser o nosso algoz, mas ainda assim, conforme Jesus nos ensinou, que nós possamos levar por meio do nosso pensamento, por meio das nossas vibrações, por meio da prece, o nosso mais sincero, mais profundo sentimento, né? Pedindo a Deus, rogando a Jesus que nos alimente, né? Que desse combustível diário que é a fé. E alimentando assim, como eu disse anteriormente, sendo essa candeia viva, por meio do conhecimento, por meio do trabalho edificante, por meio de conversas edificantes, vídeos, livros, leituras, pessoas, enfim, né? Nós devemos, sobretudo neste momento, nos abastecer, nos alimentar disso. E aqui ele continua. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade, de nossa limitação pessoal. Então, aqui ele diz que quão lamentável é nós termos tantas forças como nós temos, somos filhos de Deus, de um Deus Pai que cuida, que zela absolutamente pela gente. Então, quão pequeno, né, o quão egoísta é nós não dividirmos essa nossa força, nós não alimentarmos com o nosso irmão, né, essa força diária da vida que temos em Cristo Jesus e, sobretudo, aqui na nossa doutrina espírita. Nós temos, enquanto cristãos, esse dever moral de alimentar, como eu disse anteriormente, de fomentar, né, um pouco de luz àquele que necessita. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência. Cada espírito encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem e se persevera na observância do amor universal. Então, todos nós aqui, todos nós, temos dentro de nós a centelha divina e cabe a cada um de nós, uns um pouquinho, outros um pouquinho mais, mas ainda assim fomentar, alimentar, acender, né, continuar acesa essa vela, essa chama de luz, né? Mas nos recordemos também, como já diria Paulo de Tarso, quando ele nos traz em uma de suas cartas, que a vela, né, a luz, para se manter acesa, ela se gasta, né, por assim dizer. Então, ela precisa deste trabalho, deste sacrifício. Então, muitas vezes, nós somos colocados apostos diante deste sacrifício, mas assim se faz necessário para que essa chama, né, se ilumine. Então, o sacrifício que eu digo aqui não é no sentido de flagelo, de sofrimento. Absolutamente, Deus não quer isso de nós. Mas um sacrifício no sentido de, às vezes, contra um pensamento ruim que nós possamos ter, às vezes no próprio lar, ali em nosso entorno, em nosso trabalho, no trabalho na casa espírita, enfim. Às vezes ali não se faz necessário que nós sejamos um pouco de sacrifício, né? Para que assim essa vela, para que assim essa chama, ela se floresça, ela se encandeie cada vez mais. Né? Um sacrifício não no sentido da palavra, que em si a palavra sacrifício parece que é uma coisa ruim, mas não, a gente pode pensar nesse sacrifício como um amor devotado, né? Como um pensamento bom, assim como Deus e Jesus traz para a gente todo o tempo. E não existe uma pessoa que não tenha condições de fazer isso, né? Às vezes nós vamos falar, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho um espaço físico suficiente ou adequado. Quando nós temos o coração limpo e a vontade de ajudar o próximo, de ouvir, muitas vezes, simplesmente o dar atenção para alguém, o ouvir, nós estamos mantendo a candeia acesa. Perfeito. E você tem bastante a candeia acesa, né? Sobretudo com o seu trabalho, né? O próprio trabalho do atendimento fraterno que as casas espíritas realizam, é uma forma de manter a candeia acesa. A nossa existência é essa candeia acesa, né? Como o Fábio bem nos disse,
Nós podemos ser, mesmo que seja ínfima a nossa participação, mas, meus irmãos, não é ínfimo aos olhos do Senhor, né? Aos olhos de Deus, nosso Pai, sobretudo nesse momento que Ele precisa tanto da gente. Emmanuel, em uma das suas mensagens, diz que nós rogamos tanto a Deus, em qualquer manifestação religiosa que seja, quando, na verdade, eles, os nossos amigos espirituais, os trabalhadores de esferas de luz, só pediriam para nós mãos para o trabalho, né? E mãos para o trabalho, nesse sentido simbólico, seria justamente o que o Fábio disse, né? Não precisa do dinheiro, né? De ser abastado financeiramente, não precisa de grandes repercussões, não precisa. Claro que é importante, né? O trabalho, por exemplo, na África, que nossos irmãos têm, absolutamente, é muito importante, aliás, mas às vezes nós ficamos alimentando o dia que eu aposentar, eu vou fazer tal coisa. Meus irmãos, o dia é hoje, né? O convite, os trabalhadores da última hora somos nós, o convite é agora, batendo na porta, né? Aliás, já entrou, nem bateu mais na porta, já entrou para dentro da nossa casa esse convite de Jesus, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ser essa candeia viva e ativa, né? Seja, como disse o Fábio, pelo atendimento fraterno, seja uma prece, seja, assim, a contribuição de cestas básicas, pois nós estamos aqui na Terra, nós precisamos ainda desses recursos financeiros, isso é muito importante, seja varrer uma casa espírita, uma igreja, enfim, tudo é trabalho para o Senhor, né? Tudo é movimento. Ainda essa semana eu recebi a ligação de um irmão de uma outra denominação religiosa, a qual não vou comentar aqui por uma questão ética, enfim, mas ele me ligou e perguntou para mim se ele poderia falar a palavra do Senhor. Ele me citou uma passagem de Jó do Velho Testamento, capítulo 5, versículos 10 a 12. E ele me perguntou o que eu pensava sobre a morte. Eu falei para ele que eu era espírita e o que eu pensava a respeito da morte. E ali em 10, 15 minutos nós tivemos uma conversa fraterna tão sadia. Ele de uma vertente religiosa, eu de outra, mas somos filhos de um mesmo Deus. E eu vi ali naquele papel que ele estava fazendo uma coisa tão grande, né, que ele perdeu, né, para algumas pessoas o seu tempo ali ligando, eu não sei como que foi o critério que ele utilizou para chegar até mim, não era daqui da minha cidade, de Cafilândia, era de uma outra cidade, mas ele teve essa boa vontade, né, de levar a palavra do Senhor. Não que eu estou bem, absolutamente, não é isso, mas ali ele me acrescentou, né, foi legal, nós tivemos essa conversa, mas quantos irmãos talvez ele não tenha socorrido diante dessa palavra que ele levou, desse gesto que ele levou de pegar o telefone e levar uma palavra do Evangelho, né? Do Evangelho, do Velho Testamento, enfim. Mas o quão é importante o trabalho, por exemplo, que esse nosso irmão fez, né? E que nós, ceareiros na Casa Espírita, podemos fazer também, né? Esse próprio trabalho que o Gustavo, lá na Casa de Fraternidade, está todo dia com Sintonia de Esperança, o nosso querido Alexandre e a Ana aqui no Amigos do Bem, que está com o trabalho, enfim, as lives que não pararam, o SEAC toda quarta-feira tem live, o Tavinho lá na Casa Bezerra de Menezes de Pongaí, toda sexta-feira tem live, né? Nós não estamos parados, né? É isso que o Senhor quer da gente. E aí, nesse sentido de prece, nesse sentido de pensamentos bons, nós podemos nos perguntar, mas o porquê da prece, né? Como eu disse anteriormente, que nós alimentamos essa candeia, essa chama viva, por exemplo, por meio da prece, mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê, Ele sabe o que eu preciso. Então, o porquê da prece? Eu já me perguntei isso algumas vezes. Por que rezar? Por que fazer a prece? Se Ele já sabe o que vai muito melhor do que eu, muito mais além de mim. Mas aí, meus irmãos, eu descobri, né? Eu pesquisei, eu fui alimentada, né? Pelas palavras desses trabalhos tão grandes que nós temos pelas mãos desses que já passaram, Emmanuel, Chico, Bezerra, enfim, de que a prece, ela deve ser feita para que nós possamos ter essa conexão com Deus, né? Esse religamento com Deus.
pois por meio da prece nós temos as condições para, nessa conexão, entender o que Deus quer dizer para nós, né? É uma conexão. Nós sabemos que tudo é sintonia, que tudo vibra, que o nosso pensamento é matéria. Então, este momento de conectar-se com Deus por meio da prece é importante sim, é fundamental sim. Pois ali vem os feedbacks, né, por assim dizer, da espiritualidade amiga que nos assiste, de Deus, enfim. Vem essas intuições que são desveladas a nós, né, para que nós possamos seguir o nosso caminho, né, as nossas vivências aqui na Terra. E toda vez que nós temos essa consciência tranquila, né, o que nos dá essa sensação de consciência tranquila é de que nós estamos fazendo a nossa parte, né, que nós estamos alimentando a nossa candeia, que nós estamos colocando, alimentando esse nosso fogo, né, essa chama acesa, essa vela, nós estamos fazendo isso, fomentando isso por meio da prece, como eu disse, e assim nós temos a consciência tranquila, sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte. Então, mesmo que algo de ruim, né, às vezes na nossa visão pequena, algo ruim nos aconteça, ainda assim nós estaremos acalentados de que a nossa parte está sendo feita, né, de que nós estamos, às vezes, tomando o medicamento que nos é necessário, medicamento este, né, da terra, enfim, mas nos alimentando também de medicamentos espirituais, por assim dizer, né, medicamentos prece, trabalho no bem, trabalho voluntário, oração, estudo, conhecimento, enfim, né? É uma gama de muitas oportunidades, de muitas chances, né? Que nós temos para alimentar isso. E quando a Jamile fala do amor ao próximo, da caridade, nós quase que necessariamente pensamos naquela pessoa desprovida do alimento, do abrigo. E o próximo, muitas vezes, está mais próximo do que nós imaginamos. Está embaixo do mesmo teto que nós, né? E é uma forma de caridade nós olharmos com doçura para essa pessoa, para ajudá-lo na evolução. E nós recebemos um presente muito grande, né, por incrível que pareça, que foi o coronavírus agora. Porque quantas famílias estão podendo, nessa loucura nossa do dia a dia, do trabalho, que as pessoas não ficam em casa, não se olham mais, as pessoas estão tendo a oportunidade de conviver. E muitas delas, nesse processo de transição planetária, talvez estão tendo a última oportunidade, né, de resgatar vínculos, situações provacionais que foram construídas em outras vivências. Então, nós estamos tendo a oportunidade de nos afinizarmos espiritualmente com os nossos próximos desta encarnação. Então, é uma forma também de amar ao próximo, de caridade, você olhar com carinho para o seu próximo. E assim nós mantemos a candeia acesa. Essa vela, essa luz, essa chama, né? Tem um textinho da nossa querida Meimei, também pelas abençoadas mãos do nosso Chico, está no livro Amizade, e nós gostaríamos de comentar aqui com vocês, que chama Ore e Confia. Ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho. Se um dia te encontrares em situação tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intriga doméstica, na trama de processo obsessivo, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma infeliz, relegada a supremo abandono, na área de problemas criados pelo entes a que mais ames. Olha só, meus irmãos, né? Pelo menos um desses, né, desses sofrimentos, dessas mazelas, um de nós, né, todos nós, ou pelo menos uma mazela aqui, nós compartilhamos, né? Seja uma doença do corpo físico, seja uma briga com um ente querido, seja um revés financeiro,
um revés na família, um revés no trabalho, enfim, algum campo da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, é muito tranquilo, é muito natural que isso aconteça. E aí Meimei nos diz, não se desesperes, ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estrada onde o mundo não tem caminho. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Então, meus irmãos, se alguém aí que está nos assistindo esteja passando por essas tormentosas tempestades, pensaremos, né, assim como Jesus nos trouxe em suas todas as mensagens do Evangelho, de que é uma tempestade que acontece durante a noite, mas de que o sol amanhece, né, que o sol vem, que o dia amanhece, aliás, e de que estamos todos sob o regalo do nosso Pai, sob os cuidados do nosso Pai. E Deus é nosso Pai, é o nosso amor, é aquele que nos conduz. Resta a nós, né, por meio da prece, do trabalho, da oração e da confiança em Jesus e em Deus, nosso Senhor, que nós vamos passar, né, seja qual crise for, nós vamos passar, pois Deus está conosco e Ele é nosso Pai. E vamos olhar sempre, não como uma tormenta, mas como a Ana disse aqui no comentário, como uma oportunidade. De tudo nós conseguimos extrair o suco e não o bagaço. Então, tudo que acontece, todas as situações, é para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, para novos aprendizados o tempo todo. Exato, e nós temos muitas mãos, né, no trabalho. Nós temos as casas espíritas que têm um atendimento fraterno. Eu sei que a Ana e o Alexandre, eles têm, parece que tem um contato no WhatsApp de atendimento fraterno. Nós temos o CVV, se não me recordo é 188, né, para ligar no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Nós temos as igrejas, né, ou, enfim, nós temos caminho, né, ou nós temos vários meios, né. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então vamos a Ele, meus irmãos, independente da vertente religiosa. A mensagem é uma só, né? Vamos alimentar isso, essa fé, essa chama viva em Jesus Cristo, em Deus enquanto nosso Pai, e recorremos sempre a Ele. Perfeito. E a Cássio, quando você quiser comprar uma camisa dessa, lá em Pederneiras vende. É bonita. É linda. E Tavinho, nós vimos que você está aí também. Quando você tiver disponível, nosso palestrante está aqui já também, aguardando o momento de ir lá, naquela casa tão linda de Pongaí, levar as palavras. Vem para Pederneiras também. Primeiro aqui, então. Pode parar. Primeiro também. Pode parar com essa bagunça. Primeiro Pederneiras, depois nós vamos ver se ele vai para Pongaí. Pongaí é mais longe, pô. Para nós é pertinho. Gente, são duas casas aí. Não, mas para mim mais perto de Pederneiras, então ele vem para cá primeiro, mais fácil. Tá bom. Ele vai para... Tavinho, depois nós negociamos esse negócio do passe aí, depois a gente vê como é que nós vamos fazer. Fábio, Jamile, você, não tem, a gente sempre fala isso e não é da boca para fora, vocês sabem disso. É uma alegria, mesmo a gente estando longe. Falei ontem com o Manu, que é outro amigo querido. Ainda bem que nós temos internet, que dá para aproximar um pouquinho. Né? Tem o WhatsApp, que de vez em quando a gente consegue se falar. Hoje é a oportunidade da gente estar conversando aqui. Depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, entrem nos comentários. Muita gente... Isso tem sido uma coisa muito bacana, que eu comento com o Fábio. As pessoas estão sentindo a necessidade de participar, de serem ouvidas, de serem notadas, principalmente agora, nesse momento que as casas estão fechadas, que nós não estamos tendo público presencial, e a gente tem percebido muito isso, que as pessoas estão querendo participar, vocês estão vendo, eu coloquei alguns comentários aí, mas, assim, muita gente concordando, muita gente perguntando. É o que a gente diz, nas parábolas a gente não consegue abrir para pergunta, porque em meia hora a gente não consegue falar quase nada. Mas depois, com calma, entrem, que foram muitos comentários bacanas, muitos comentários ricos, muita gente elogiando vocês, agradecendo vocês. Então, eu vou pegar, em nome de todo mundo, em nome do Amigos do Bem, agradecer mais uma vez mesmo, assim, vocês terem disponibilizado sexta-feira à noite,
tratar essa meia hora com a gente, da gente poder bater um papo, de falar de Jesus que a gente tem percebido o quanto as pessoas sentem falta. Comentando com a Ana e com alguns amigos depois, a gente sempre fala isso. Nossa, mas por que aparece tanta gente, né, na transmissão do Amigos do Bem? Nós somos tão pequenininhos. Mas eu acho que está faltando muito falar de Jesus. Nós estamos visto algumas palestras extremamente técnicas, sofisticadíssimas e tal, e de que não está falando da palavra. A Jamile fez um comentário fantástico, que eu vou aproveitar, que é essa interação com outras crenças, com outras religiões, coisa que, infelizmente, mesmo dentro da doutrina espírita, nós estamos tendo uma resistência muito grande, parece que está se isolando como todas as outras crenças, ou as outras religiões. E é muito bacana ouvir o que você falou, Jamile. Aqui nós tivemos uma experiência dessa um tempo atrás, e parece que as pessoas nem acreditam que você está conversando, dando abertura para a gente falar sobre o assunto que a outra crença acredita, que quer saber o que nós acreditamos, o que nós entendemos, e a gente ouvir o que eles têm para dizer também. Então, eu achei fantástico de tudo que vocês falaram, claro que foi extremamente proveitoso, mas isso é uma dica tão importante para todo mundo, não só para nós espíritas, né? A gente fala tanto em empatia, a gente cobra tanto isso, e a gente, às vezes, nesse tipo de exemplo que parece pequeno, às vezes a gente deixa passar a oportunidade de demonstrar isso. Nós temos que sempre nos lembrarmos que a mensagem é só de Jesus, né, Alexandre? A gente só está aqui de trabalhador, né? Ele é sempre. Exatamente. Né? É ele que é o que importa. A gente fica para fora, mas que vá a mensagem dele. E aí não importa a vertente, né? O que importa é esse consolo, né? O Jesus Cristo enquanto consolo, né? Enquanto amor, enfim, enquanto esse nosso carinho, né? Nós estamos precisando tanto de um carinho, né? De Jesus. Isso independe de religião, né? E ele dá. Exatamente, Fábio. E ele deixa tão claro isso, né? Nós é que complicamos demais, né? Então, quando a gente fala, e a Ana fala muito isso, muitas pessoas falam isso, vocês falam muito isso, a Jamília, as palestras que eu acompanho, ela sempre acaba tocando nesse assunto. Realmente é isso. O trabalho é dele, né? Nós somos tão pequenininhos, se a gente fizesse, ontem nós falamos disso, eu e o Manu na parábola, se nós fizéssemos o mínimo que nós nos comprometemos a fazer, e fizéssemos só a nossa parte, nós já estaremos ajudando tanto, né? É que a gente não consegue fazer nem isso. Exato. Gente, obrigado de novo. Muito obrigado mesmo. São coisas pequenas que vocês sabem que a gente presta atenção. O cuidado de estar com a camiseta do Amigos do Bem. O Hakashi está falando lá que ele tem uma também. Quando a gente foi aí, vocês tiveram o mesmo cuidado. Quer dizer, a gente percebe todo o cuidado e o carinho de vocês. E saibam, tenho certeza, que o carinho por vocês é recíproco. Tanto pela família toda, como família, como amigos, como pelo trabalho do SEAC que a gente acompanha, e que, graças a Deus, nós temos visto mais casas se juntando, se unindo, trocando ideias. Isso, para mim, eu acho que eu senti tanta falta disso há tempo atrás, e parece que, finalmente, pelo menos alguns, estão conseguindo dar a mão para andar junto. E isso me deixa muito feliz, e vocês são exemplo disso. Nós temos muito que agradecer essa parceria. Bacana, o agradecimento é nosso, pode ter certeza. Transmita aí pessoalmente um abraço para a Ana, aquele abraço que ela gosta. Tá, pode deixar, ela está ouvindo, ela está respondendo, aí já ela já responde aí para vocês. Ana, um abraço, aquele abraço que você gosta. E em breve nós vamos nos abraçar de verdadeinha. O famoso abraço. Aquele abraço é a própria parábola da candeia. Né? Verdade. Gente, olha lá, está falando, ó, gratidão pela oração, mas ainda que eu já ouvi, está falando, ó, eu estou falando que eu vou comprar o passe, depois a gente negocia o valor. Gente, boa noite, obrigado. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, viu, queridos? Bom final de semana. Muito obrigada. Obrigadão. Um beijo.